Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal do Creuso, tudo certo? Massa. Seguinte então, a aula de hoje a gente vai fazer algumas atividades sobre volume e área da esfera, né? O professor na aula passada mostrou onde é que veio essas relações, tá? Então a ideia hoje é a gente praticar, tá? Ver como é que aparecem essas atividades no Enem, né? Você também que está estudando Prefix, que também é legal, dá uma praticada, né? Pra ver como é que esse trem aí aparece. Bom, vamos iniciar a aula de hoje fazendo um remember então. O que a gente viu na aula passada? A gente viu sobre a esfera. O que a gente viu? A gente viu que a área da esfera era o que? Era 4πr². E a gente viu que o volume da esfera era 4/3 de πr². Beleza? Então isso aqui você tem que... Essas relações aqui o professor explicou de onde é que veio. Né? Como que a gente pode obter elas, né? E a esfera, no final das contas, é o formato que a gente aí utiliza, né? Até para o nosso planeta, apesar de ser uma geóide, a gente consegue em grande medida tá calculando aí, utilizando então a esfera. Então a esfera é um sólido de casa, digamos assim, né? Então vamos lá para a primeira questão. Uma esfera possui um volume medindo 36π metros cúbicos, beleza? Então podemos afirmar que a medida de seu diâmetro é igual a... Então ele quer o diâmetro da esfera. Vamos sublinhar aqui, rapaziada, ó. Que é o diâmetro. My God. Vamos pegar aqui, faz a linha reta aqui, porque... Então, diâmetro. Tá? Bom, é bem simples. Então vamos começar bem molezinha. O volume da esfera, a gente viu que é o quê? Que é 4/3 de πr². E isso tem que ser igual a 36π. Faltou 6, 36π. Beleza? Então vou resolver essa equaçãozinha aqui. Eu vou obter o raio. Cuidado que é o raio, né? Que eu vou obter. Aqui está perguntando o diâmetro, por isso que eu sublinhei. Tá? Então o que a gente pode fazer? Olha só. O π a gente já pode cancelar, que eu tenho dos dois lados. O 3 está dividindo, passa multiplicando. O 4 está multiplicando, passa dividindo. De tal forma que eu vou ter o seguinte, ó, passo a passo. R³ vai ser o 36 que está aqui. Ele vai ser multiplicado pelo 3 e dividido pelo 4. Beleza? Aí ficou fácil. 36 dividido para 4 dá 9. E 9 vezes o 3 é 27. Então R³ é igual a 27. Temos uma equação cúbica incompleta aqui, né? Então meu R vai ser a raiz de 27. Então meu R vai ser igual a 3. Cuidado que está em metro, né? Então 3 metros, tá? É o raio, de fato o raio é, mas cuidado para não assinalar 3 aqui, porque senão erra a questão, porque ele perguntou o diâmetro. E a gente sabe que o diâmetro ele é igual a 2 vezes o raio, não é isso? Então o diâmetro é igual a 2 vezes o 3, diâmetro é igual a 6 metros. Então tá aqui. Resposta aí tem C. Beleza, rapaziada? Vamos seguir o bonde aqui. Vamos para a próxima aqui, prof. Preparou para vocês. Uma esfera possui a medida de sua área igual ao do seu volume. Aqui é até meio estranho dizer que área é igual ao volume, né? As dimensões não são. Então ele está falando aqui o módulo, né, desses valores da área e do volume, beleza? Então vamos admitir então que a área é igual ao volume, tem dimensões diferentes. A gente vai admitir então que esse valor, esse módulo é o mesmo, né? Sabendo que a medida do seu raio foi dada em centímetros, então a unidade dele está em centímetros, então ele quer saber, então o comprimento do raio dessa esfera é igual a, então vamos ver, então suponha que a área da esfera é igual ao volume da esfera, beleza? Então a área da esfera é 4πr², o volume da esfera é 4/3 de πr². Beleza? As dimensões aqui são diferentes, mas a gente consegue resolver esse trem. Então, de cara, o 4π, abraço pro leiteiro. O que a gente pode fazer aqui também? A gente pode, assim, para não ser meio estranho, isso aqui, a gente pode
pegar esse 3, ó. Esse 3 aqui ele está dividindo e vai passar multiplicando. Então a gente vai ter 3r quadrado igual a r cubo. Beleza? O que mais que a gente pode fazer? A gente pode passar o r para cá. Ó, eu vou passar esse cara para lá. Então vou ficar com r cubo menos 3r quadrado igual a zero. Beleza? Então uma coisa que eu posso fazer aqui é isolar o r, né? Desculpa, colocar o r em evidência. Se eu colocar o r em evidência aqui, vou colocar então até inclusive o r quadrado em evidência. Tá? Eu vou ter r, vou ter uma equação de terceiro grau incompleta, né? Então, posso colocar em evidência. Coloco aqui, vou ter r e aqui menos 3 igual a zero. Beleza, rapaziada? Então, daqui, dessa situação, eu posso utilizar a relação fundamental da aritmética, né? Que diz que quando eu tenho um produto de dois números e esses números são igual a zero, um deles tem que ser zero. Então, r quadrado tem que ser zero para esse produto dar zero. Ou esse outro cara que está aqui dentro, que é r menos 3, tem que ser zero. Isso implica que o r tem que ser igual a 3. E ele falou que o raio é dado em centímetros. Beleza? Então o comprimento do raio dessa esfera é igual a esse cara aqui. Então r igual a 3. Doideira, né? Então se eu tenho lá uma esfera que o meu raio, né? Vou tentar fazer aqui uma esfera. E esse raio aqui, ele é 3. A área dessa esfera e o volume dessa esfera vão ter que ter o mesmo valor. A gente pode fazer para conferir, né? Porque é o que ele está falando aqui. Tem que ter. Então, a área, ela é o que? Ela é 4πr quadrado. Isso vai dar 4π. Vou manter o π, tá? 3 quadrado. Não, mas 3 quadrado é 9 vezes 4 é 36. Isso dá 36π. Beleza? E o volume? O volume é 4 terços de π r cubo. Opa! Então eu tenho 4 terços de π r cubo é 3 cubo. 3 cubo. Oh, mas eu posso cortar um cubo desse aqui, eu exponho, né? 3 desse. Que vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, vezes 4, 36, que vai dar exatamente 36π. A gente só tem que tomar o cuidado que esse cara aqui é unidades quadradas e esse cara aqui é unidades cúbicas. Beleza? Mas tá aí uma boa questão aí, né? Achei legal porque envolve as duas relações. Pra gente que tá aprendendo, acho massa, tá? Então vamos seguir aí pra próxima. Vamos lá, questãozinha do Enem, people. Bora lá, ó. Vamos acompanhar aqui com o cursor. Uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Usando uma receita base, isso aqui é interessante, tá? Usando uma receita base, tá, de massa, ela prepara uma porção com o qual ela produz 50 docinhos maciços. Então, 50 é uma quantidade, né? 50 docinhos. O formato é esférico, né? Com 2 centímetros de diâmetro. Beleza? Isso aqui é importante, é 2 centímetros de diâmetro. Um cliente encomenda 150 desses docinhos, mas pede que cada um tenha um formato esférico. Ele já tem, né? Só que agora ele vai passar a ter 4 centímetros de diâmetro. Beleza? 4 de diâmetro. A cozinheira pretende preparar o número exato de porções dessa receita de massa necessário para produzir os docinhos dessa encomenda. Pergunta: quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender esse cliente? Rapaziada, é uma questão, não é difícil, tá? Bom, eu tenho essa receita base que é uma quantidade. Essa quantidade aqui vai estar, sei lá, ela usa 1 kg de sei lá, docinho feito que com leite condensado, sei lá, usa 1 kg de leite condensado ou 1 litro, enfim.
800 ml, ela tem uma receita base para ela fazer. Ela quer saber quantas dessas ela vai usar para fazer 150 docinhos. A receita que ela tinha. Então vamos escrever aqui. Isso daqui é importante. Então a receita base, olha lá, a receita base dela, ela usava 50 docinhos a 2 centímetros de diâmetro. Como a gente vai estar trabalhando com raio, eu vou escrever com 1 centímetro de raio, tá? E daí, isso aqui vai dar um certo volume, concordam? Então vamos calcular esse volume aqui. Então, o volume total, ou até, vou escrever assim, o volume dessa receita, o volume de RB, vai ser igual a 50, que multiplica o volume de um docinho, né? Porque 50 vezes esse volume do docinho, que tem 1 centímetro de raio. Lembrando, 2 é diâmetro, 1 centímetro de raio. Então esse raio, a relação do volume que a gente já viu, é o que? É 4 terços de π r cubo. Tranquilo? E esse raio aqui vale 1. Então, esse meu volume vai ser 50. Esquisito, 50. Então vai ser 50, que multiplica 4 terços de π vezes 1 ao cubo. Mas 1 ao cubo é 1. Então, eu vou escrever direto assim. Então, esse aqui é o nosso volume. Ainda podemos melhorar. 4 vezes 50, isso aqui vai dar 200 π sobre 3. Se você arredondar o π para 3,14 vezes 200 dividido para 3, mas isso aqui aproximadamente vai uns 200, né, centímetros cúbicos. É como se fosse uns 200 centímetro cúbico mililitro, né? Aqui, mais ou menos isso, tá? Mas a gente vai deixar nesse formato. E agora a gente vai calcular o volume que o cliente queria, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, o novo volume. O novo volume, ele vai ser de quê? Então, eu vou colocar VN, tá? Volume novo. Então, volume novo, ele vai ser 150, que multiplica o volume de um docinho, que agora vai ter 4 centímetros de diâmetro, ou seja, 2 de raio, né? Então, esse novo volume, ele utiliza 150 e 2 centímetros de raio. Aqui eu vou colocar o raio, tá? Então, aqui o nosso volume da esfera é 4 terços de π vezes o raio ao cubo, e o raio é 2. 2 ao cubo. Mas 2 ao cubo é 8. Vezes, né? Então, isso aqui vai dar 150, que multiplica... Aqui eu tenho 8, né? Esse 8 eu vou multiplicar com 4, que vai dar 32 π sobre 3. O 150 e o 3 eu posso tchacabum, né? Cortar eles, que aqui vai dar 50. Então eu tenho 50 vezes 32 π. Isso aqui dá 0. Desculpa. Isso aqui dá 10 vai 1, 15 dá 1.600 π. Você vai multiplicar 50 com 32, 1.600. Esse aqui é o volume. Então agora o que a gente tem que fazer? Então essa aqui é a minha receita base. Eu quero ver quantas vezes esse cara cabe nesse cara, que é na receita nova. É isso que ele está perguntando. Então tá bem simples. Então vamos fazer essa conta aí. Vamos ver quantas vezes ele cabe. Qual que é a operação matemática que determina quantas vezes uma coisa cabe dentro de outra, né? É uma divisão. Então eu vou fazer 1.600 π dividido para esse outro cara, que é 200 π sobre 3. Bom, divisão de fração, todo mundo está careca de saber que a gente faz o quê? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O 3 sobe e o 200 π desce. E agora, rapaziada, aquela hora que todo mundo gosta. Sai cortando tudo, né? Então eu posso cortar o π, eu posso cortar os zeros, né? Sobrou 2, eu estou dividindo para... Desculpa, sobrou 16, eu estou dividindo para 2. 16 dividido para 2 é 8. E o 8
vezes o 3 vai dar... vai dar 24. Beleza? Então, eu preciso de 24 vezes essa receita base aqui. Pô, Creuso, mas que doideira, né? Ele só basicamente dobrou o diâmetro. Era para dobrar a receita? Não, cara, não é para dobrar a receita, né? Não dobra a receita. A gente acabou de fazer o cálculo. Isso aí, quando a gente está trabalhando com volume, a gente não tem muito essa percepção, né? A gente acha que só vou fazer uma análise rápida para o quadrado. Se você tem um quadrado, você tem um quadrado. A área dele, suponha que a área dele aqui vale 1, tá? E você dobra o lado do quadrado, se você dobrar o lado, dobrei aqui, dobrei ali. A área dele vai para quanto? A área dele agora vai para 4. Então, se eu dobro o lado do quadrado, vai para 4, que tem duas dimensões. Agora imagina uma esfera que é tridimensional. O que acontece quando a gente dobra ali no caso, o diâmetro, que acaba também tendo a mesma relação com o raio. Beleza, people? Tem mais? Tem mais? Vamos lá, segue o baile. Então, rapaziada, esse item, ele também, questãozinha do Enem. Bora lá? Uma indústria de perfumes embala perfumes, né? Embala seus produtos atualmente em frascos esféricos, tá? Beleza? E está dizendo que tem um raio genérico R. O volume é dado por 4/3 de πr cubo, então isso aqui é a relação que a gente já estudou, né? A relação básica do volume da esfera, sem nada de novo. Então continua. Observou-se que haverá uma redução de custos se forem utilizados frascos cilíndricos de raio da base. Então agora duas informações novas. Agora os frascos eles vão ser cilíndricos, tá? E o raio da base vai ser 1/3 do raio que era usado no outro frasco, que era da esfera. Aí agora pergunta, cujo volume será dado? Então isso aqui é o volume do cilindro, né? Beleza? Então tá fácil. Sendo que H, né, a altura da nova embalagem. Então, para que sejam mantidas as mesma capacidade quer dizer o quê? Volumes iguais, né? Ele quer saber qual que é a altura do frasco cilíndrico para que isso aconteça. Então, fazendo uma leitura rápida, aqui é uma questão bem trivial, simples, né? Ele está dizendo que, olha, o volume da esfera, que treta aqui que deu. O volume da esfera tem que ser igual ao volume do cilindro. Beleza? Qual que é o volume da esfera? Olha, o volume da esfera é 4/3 de π r cubo. Qual que é o volume do cilindro? É a área da base, que vai ser π r quadrado. Agora esse rzinho, só para não falar que é o mesmo, usar que é um rzinho minúsculo. Então π r quadrado vezes a altura. Isso tudo inclusive está no enunciado da questão, né? CH tá zoado. Isso tudo está no enunciado. Só peguei as informações do enunciado e joguei para cá. E daí ele falou uma coisa interessante. Ele falou, olha, o Rzinho, que é a letra que eu estou utilizando para representar o raio do cilindro, ele é 1/3 do raio da esfera. Então, no lugar desse Rzinho, eu vou substituir por 1/3. Inclusive, está escrito aqui, tá? Então, o que vai rolar? Aí agora é uma matemática bem trivial, né? Aqui, né? Então, eu tenho π. Aqui no Rzinho, eu vou ter Rzão sobre 3 ao quadrado vezes a altura. Lembrando que eu quero determinar o valor da altura. Então, o que a gente pode fazer aqui? Bom, eu ainda vou reescrever, tá? Fazer mais uma linha, já que eu estou ensinando. Aqui eu tenho π, aqui eu vou ter r quadrado, aqui fica 9 e aqui fica o h. Beleza? Então, isolando o h, bom, de cara aqui eu posso simplificar o meu π. π já vai para o brejo, né? Eu quero isolar o meu h. Então, vou colocar aqui
isolando o H é o seguinte. O meu R quadrado, ele tá... Desse lado eu tenho 4 terços de R cubo. Valeu? O meu R, ele tá multiplicando, passa para cá, dividindo, R quadrado. E o meu 9 tá dividindo, passa para cá, multiplicando. E daí agora é só calcular. Podemos simplificar o 9 e o 3. 9 dividido para 3 dá 3. Tranquilo. Meu R cubo posso simplificar com R quadrado, que vai dar simplesmente R. De tal forma que o meu H vai ser 3 vezes 4, que vai dar 12R. Valeu? Tem essa opção? Tem. E tem E. Valeu? Então, tranquilo. A minha altura vai ter que ser 12 vezes o raio nesse cilindro, né? Só para exemplificar, então meu cilindro hipotético que eu estou fazendo aqui, que não está em escala, ele vai ter o que? Esse meu raio da base, ele vai ser R sobre 3, e essa minha altura, ela vai ser 12R. Beleza? Aí esse cilindro vai ter o mesmo volume que uma esfera, também não tá, né? Uma esfera, uma esfera de raio R. Então aqui vai caber a mesma quantidade de perfume que caberia aqui com essas dimensões. Beleza? Tem mais umazinha. Bora lá, mais uma questãozinha do Enem para ficar fera. Ficar fera aí na atividade. Então vamos lá. Ó, em um casamento, os donos da festa serviram champanhe aos seus convidados. Festa chique, hein? Essas taças, em taças com formato de hemisfério. O que é hemisfério? Hemisfério é metade da esfera, né? Você tem a esfera, então você tem aqui, você considera só essa parte aqui de baixo ou só a parte de cima. Aí você tem um hemisfério, né? Dois hemisférios. Tranquilo? Então tá aqui o desenho, né? Pra gente visualizar. Beleza? Só para contextualizar ali, figura 1 tal. Porém, o acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com formato de cone. Aí está aqui, figura no formato de cone. Importante saber que o raio aqui é 3. E é esse raio aqui, né, que ele está falando na figura, porque se fosse esse aqui, ia ser mais treta resolver, tá? No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taças fosse igual. Então, beleza, né? Vida que segue. Então, bora lá. Sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia e a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra em centímetros é de... Então, é o seguinte, rapaziada. Eu peguei esse conteúdo aqui, tem que ser o mesmo conteúdo que vai estar nessa minha taça aqui, tá? Então ele quer saber qual que é a altura que deu e o raio aqui é o mesmo, né? Que é raio 3 e que é raio 3. Então, basicamente, o que a gente está lidando aqui? Com duas situações onde a gente quer o mesmo volume, né? Então eu quero o volume no meu hemisfério, tem que ser igual ao volume no meu cone. E acabou-se, né? Legal, a gente vai retomar aí o volume do cone, tá? Qual que é o volume do seu hemisfério? Pô, já, rapaziada, é metade do volume da esfera. Então, qual que é o volume da esfera? O volume da esfera é 4πr cubo sobre 3. Só que é metade. Então, metade eu vou multiplicar por 1/2. Valeu? Isso tem que ser igual ao volume do cone, que é o quê? A área da base, que é πr quadrado. Então, π... Eu vou colocar rzinho quadrado, porque não... Só para dizer que é o raio da esfera, o raio do Paranauê aqui, apesar dos dois ser 3 também, né? Vezes a altura, 1/3 disso. Beleza? Então, e ele quer o H. Então essa aqui é a conta que a gente vai ter que resolver e substituir o R por 3. Então, de cara, a gente pode fazer o quê? Eu já posso eliminar esse cara e esse cara. Posso cortar o π aqui. Posso pegar o 4 e dividir para 2, que dá 2. Então, ficamos com 2... Opa, fiz caca aqui.
ficamos com 2. O meu R que é 3, então 3 cubo, que é igual aqui 3 quadrado, porque meu raio aqui também é 3, os dois são 3, né? Vezes a altura. E daí aqui a gente já vai ser o valor. Então, a minha altura, ela vai ser igual a 2 vezes 3 cubo dividido para 3 quadrado. 3 quadrado é 9, 3 cubo é 27, né? Então, isso aqui fica 3. Então, a minha altura vai ser igual a 2 vezes o 3, que é 6. Como aqui está em centímetros, tudo em centímetros, então é 6 centímetros. Temos uma opção aqui, ó, que é a opção B. Beleza, galera? Espero que tenham gostado aí das atividades, que tenham entendido, né? Que está fazendo aí algum sentido assistir essas aulas. E deixa um likezinho, um like som aí pro Creuso, né? Para dar aquela fortalecida no canal. E já estamos quase encerrando aqui o 9º ano. Tá faltando aqui só... Eu acho que vou fazer mais uma aulinha sobre tronco, tá? Tronco de pirâmide, tronco de cone, talvez na mesma aula. Valeu? Sucesso aí para todos e até a próxima.